Você aí, já deve ter notado que ultimamente o cinema vem vivendo uma epidemia de filmes de herói, causada principalmente pelo universo cinematográfico da Marvel. É filme de herói pra tudo quanto é lado. Só que o fato aqui é que a maioria desses filmes ou é medíocre ou é ruim. Sobre o que a gente... de uma p... Porém, em 2005, Christopher Nolan não só lançou um filmaço de herói, como abriu as portas daquela que seria considerada por muitos a melhor trilogia desse gênero. E não só isso, esse filme também abriu as portas para uma das melhores continuações já lançadas na história do cinema. Então já pega o teu lanchão maroto, que hoje, meu amigo, hoje vai ter uma saga boa, tá ligado? Hoje vai ter filmão aqui. Começa hoje a saga Batman do Nolan no Resumindo Sagas, aqui no Em Resumo é Isso. Bora lá, lançado em 2005, Batman Begins começa contando a história do pequeno Bruce Wayne, que tá brincando com a sua amiga Rachel, quando do nada ele cai em um poço e fica encurralado por morcegos, o que é claro que deixa o moleque assustado e com um pequeno trauma desses bichos. Porém, logo seu pai Thomas Wayne o resgata e o acalma, soltando uma frase de coach. Why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. O cara é um gênio. Logo a gente descobre que a família do Bruce é a família mais rica de Gotham City, a cidade dos Wayne e também o lugar mais perigoso da face da Terra. Pior até do que o Rio de Janeiro. Porque, cara, nessa cidade aqui ela só tem maluco. E na saída de uma peça de teatro, onde o Bruce pediu pra ir embora porque apareceram morcegos na peça e ele tava assustado, o pai e a mãe de Bruce Wayne são assassinados na frente do garotinho. O pequeno Bruce, então, que já tinha um trauma, acaba de ganhar outro e cresce meio que revoltado querendo fazer justiça com as próprias mãos, porque o assassino dos seus pais vai ser absolvido. O Bruce, nesse mesmo dia, decide que vai dar cabo desse cara com um mini 38. E na saída do tribunal, esse mesmo criminoso ele é alvejado por tiros de um capanga de um mafioso. E é claro que o Bruce ele fica puto porque roubaram a kill dele. E aqui ele tem a pior decisão que nenhum ser humano tomaria, que ele vai tirar satisfação com o chefe da máfia de Gotham. Porque é burro! Burro! Isso aqui não faz sentido nenhum. Mas ele foi lá tirar satisfação, que pelo menos prova que esse cara aqui, meu amigo, ele é brabo. Bruce então chega lá nesse mafioso, toma um apavoro da poxa, que é óbvio que ia acontecer, né? Porque ele entende ali que o Falcone, ele manda na cidade. Tem várias pessoas com cargos importantes em Gotham ao redor dele. Advogados, juiz, promotores, médicos, e o cara manda na porcaria toda, mesmo sendo um criminoso maldito. E além disso tudo, o Falcone humilha o Bruce, o espancando e dizendo que o pai dele antes de morrer implorou como um cachorro. Begged. Like a dog. Tá que pariu, que filha da puta. E logo após isso, o Bruce tem um plano que todo homem teria. Fazer terapia? Óbvio que não, cara. Ele decide que vai sair viajando pelo mundo, praticando diversas artes marciais, se expondo a vários perigos e malhando feito um condenado, pra quando ele voltar ele se fantasiar de morcego e caçar criminosos. Afinal, ele é rico e ele pode fazer tudo isso, cara. Dinheiro! O Bruce, então, ele embarca nessa jornada, aprende diversas artes marciais, fica tão bolado a ponto de dar cabo de vários prisioneiros numa prisão. E nesse mesmo dia, nessa prisão, após esse episódio, ele conhece o Ducard, o Liam Neeson, antes de sair por aí querendo vingança por terem sequestrado a filha dele. Vou te procurar, vou te encontrar e vou te matar. Caralho, cuzão! O Ducard, então, ele recruta o Bruce para a Liga das Sombras, um clã de assassinos especializados em assassinar. É meio óbvio isso que eu falei, mas é o que eles fazem aqui, cara. Lá o Bruce fica mais bolado ainda porque ele já sabia todas as artes marciais do mundo e além disso agora ele aprende a ser um ninja. Mas o fato é que, como o nome dizia, esse lugar treina assassinos. Bruce então conhece o líder desse clã, o Ra's al Ghul, e sua última missão é literalmente destruir a sua cidade natal Gotham. Porque a solução de Gotham é ser destruída, cara. Aquele lugar ali, ele não tem mais salvação. Gotham é literalmente o pior lugar do mundo pra se viver. Tu vai sair pra se consultar com um psicólogo e ele vira um maluco e vai ser espantalho. Tu vai sair pra comprar pão e do nada tu encontra um palhaço na rua com uma Uzi querendo te matar. Ah, tu vai na Smart Fit? Pô, tu vai dar de cara com um maluco de 3 metros cheio de veneno, com temperamento explosivo, que a única função dele no mundo é sair por aí rebocando todo mundo na porrada porque ele acha divertido. Cara, esse lugar aqui, cara, não tem mais salvação. Pelo menos não antes do Bruce terminar o seu treinamento. Porque ele não concorda com isso e como ele agora tá mais bufado do que nunca, ele dá conta de todos os assassinos desse lugar, tacando fogo no QG do Ra's al Ghul e de quebra o Ra's al Ghul acaba sendo morto porque um telhado caiu em cima dele. Porém, ele consegue salvar o Ducard e volta para Gotham City. E junto com a ajuda do seu mordomo e pai adotivo Alfred, ele constrói a Batcaverna, já que agora ele assume a alcunha de Batman.
E o Batman aqui, mano, ele é muito bom mesmo, porque o Nolan, ele sai daquele lance de fantasia e deixa a coisa aqui com uma pegada mais crua e real. O Batman aqui tem um uniforme que é literalmente uma armadura, deixando ele blindado pra bala e faca. O carro dele não é um carro de carnaval, feito era o carro do Batman do Tim Burton, tá ligado? Aqui é literalmente um tanque de guerra equipado com a porcaria toda. E muita gente tinha medo que isso aqui não funcionasse, porque, cara, é um herói e ele depende daquela parte fantasiosa pra funcionar. Mas eu vou te falar, funcionou e funcionou bem pra caramba. O Batman aqui é literalmente um soldado rico com sangue nos olhos querendo parar o crime. E outra coisa legal, cara, que eu insisto em elogiar é a Gotham City desse filme aqui. Beleza, a Gotham City dos filmes do Tim Burton era muito mais legal. A Gotham City daquele segundo filme lá do Batman O Retorno, na neve, cara, aquilo ali é lindo. E ninguém até hoje conseguiu replicar aquilo. Mas a Gotham City desse filme aqui, sendo uma metrópole grande, com áreas decadentes onde a pobreza reina, é muito legal porque tu consegue fazer um paralelo com o mundo real. Dá pra tu comprar Gotham com algumas metrópoles do Brasil fácil. Logo após isso, a gente já tem a primeira cena do Batman atuando. Depois de 1 hora de filme, mas vale ressaltar que esse filme aqui ele passa muito rápido e tu nem liga. Ele atua dando um cabo de um monte de mafioso e indo em direção ao Falcone, dando um apavoro nele. E essa cena aqui, meu amigo, ela é cinema. Cinema! E é claro, a gente tá falando de Batman do Nolan, a gente tem que falar da trilha sonora espetacular do Hans Zimmer, cara. Que, meu amigo, essa trilha aqui é muito boa, tá? Que demais! O Falcone, então, ele é capturado e ele usa a cartada Blaster para sair de qualquer acusação. Ele se declara insano e perante isso chama um psiquiatra para ajudar ele. Quem é esse psiquiatra? Jonathan Crane, cara, o espantalho, que deve ganhar um dinheirão, já que ele tem um gás que faz com que as vítimas elas tenham alucinações com seus piores medos. E aqui ele joga esse gás no Falcone e indiretamente convence todo mundo que o Falcone ele era maluco mesmo. Vale destacar aqui que o espantalho é meu vilão favorito do Batman. Sim, eu prefiro o espantalho do que o Coringa. Eu gosto muito da ideia dele ser um profissional que ele cuida da mente das pessoas, porque em teoria isso é uma atitude honrosa, né? Mas ao mesmo tempo ele ser um vilão insano que ele ferra com a mente das pessoas, cara. Essa parada dele aflorar o teu maior medo e te intoxicar sem nem tu perceber, cara, é um background muito legal. Só é uma pena que nesse filme aqui ele é reduzido a um coadjuvante, que como a gente viu no jogo do Batman, o espantalho é um puta de um vilão para um filme inteiro, se fosse bem trabalhado. O daqui ele não é ruim, mas ele poderia ser bem melhor, cara, pra ameaça que o espantalho poderia fazer. É foda. Outra coisa que a galera não gosta tanto desse filme é o overacting do Christian Bale com a voz do Batman. Ele solta um... Ele solta uma voz bem grossa, tipo... Desculpa, bora voltar. Idiota! Mas com o decorrer do filme tu se acostuma e se tu vê essa porcaria dublada tu nem vai ligar. Pra onde vai o resto das drogas? Where were the other drugs going? Mas enfim, cara, o Batman ele vai atrás de quem tá fornecendo as drogas do Falcone e descobre que o espantalho tá colocando a toxina do medo nelas. E o espantalho aqui consegue envenenar o Batman. Ele taca fogo no O espantalho taca fogo no Batman, cara. Essa cena aqui é muito boa. O que, é claro, obriga o Batman a fugir, pular daquele prédio e tentar apagar o fogo numa poça, que por coincidência tava chovendo. O Batman aqui ele deu muita sorte. Que o Batman ele tá no início da carreira. E apesar dele ser uma montanha de músculo, ele toma ruim algumas vezes, já que os seus inimigos são espertos. Se tu parar pra pensar, a maioria dos vilões de Gotham tem diploma. E o Crane aqui, ele tem um diploma de psiquiatria. Tem até um meme que pra ser o vilão do Batman tu tem que ser formado. Batman é envenenado, porém o Alfred consegue fazer o antídoto e o ajuda. E o espantalho, sem perder tempo, vai atrás da Rachel, que a essa altura do campeonato ela foi procurada pelo Batman para ajudar ele a descobrir qual é o plano do espantalho. O Crane envenena a Rachel e a faz de refém, já que ela descobriu que o Crane tá colocando a toxina não só nas drogas do Falcone, mas sim na água de Gotham, para deixar a população toda maluca. Porque o plano é genial pro espantalho, velho. Já que ele vai colocar essa toxina na água, a população de Gotham vai ficar aterrorizada, todo mundo vai ficar com medo e vai ficar com probleminha. E aí eles vão procurar esse cara, porque ele é um psiquiatra. O cara bobear vai ficar mais rico do que o próprio Bruce Wayne, cara. Mestre do capitalismo. Mas é claro que o Batman, ele é o Batman. Ele aparece lá
envenenam o Crane com seu próprio gás do medo e a gente descobre que o Crane tem medo do Batman, porque ele vê o Batman como um morcego demoníaco, cena muito massa por sinal. E ao mesmo tempo o Crane revela estar trabalhando para o Ra's al Ghul, o que é estranho já que ele tinha morrido. Batman sai dali com a Rachel enganando um monte de policial com um monte de morcego, outra cena muito massa, enquanto é perseguido pelo resto da polícia. E essa aqui é outra cena legal, é cena legal atrás de cena legal, cara. Porque tem um Batmóvel passando em cima de teto, o cara pulando de um teto pro outro, assim, essa porcaria aqui, ela pula de um teto pro outro, invadindo a contramão, cara, essa cena aqui é muito foda, da polícia indo atrás do Batman e ele com o Batmóvel despistando todo mundo, cara, porque o cara, ele é o Batman. Eu sou o Batman. Daí ele chega na Batcaverna, dá o antídoto pra Rachel e ele vai pra uma festa que ele tinha marcado, porque esse cara aqui ele não tem tempo pra porra nenhuma, cara. Ele tava atuando como Batman, mas ele agora tem que atuar como Bruce Wayne. E pra ele despistar todo mundo, ele tem que usar essa figura, né, que ele tava numa festa. É o álibi dele. E nessa festa, cara, quem aparece? O Dugan, ou melhor, o Ra's al Ghul de verdade. Ele chega perto do Bruce com aquele jeitão calmo e fala assim: olha, tu lembra daquele plano de destruir Gotham? Então, chegou a hora de fazer isso. E meu amigo, o caos ele começa a partir daqui. Porque o plano dele é justamente evaporar a água que estava com as toxinas do Crane por Gotham. Só que dessa vez a dose ela ia ser bem mais alta. Ou seja, em vez de todo mundo ficar só maluco, ele ia dar cabo de todo mundo. Daí ele ainda afirma que ele vai fazer tudo isso com um super condensador, que vai explodir quando o trem que corta a cidade de Gotham se chocar contra uma caixa d'água, que também está contaminada com toda essa toxina. Que merda. E cara, tipo assim, se tu parar pra pensar só um pouquinho, esse plano aqui não faz sentido nenhum, porra. Porque ele quer usar um micro-ondas gigante das indústrias Wayne, que evapora água instantaneamente, pra colidir em um metrô junto com a caixa d'água. E em teoria, esse plano é facilmente evitável com o Batman mandando um zap-zap pro Gotham. É só, derruba essa caixa d'água aí pra mim, por favor, que o plano do cara é isso e isso aqui. E aí o plano do Ra's al Ghul ele ia pro saco. Mas a gente passa pano porque a gente gosta desse filme daqui. O Bruce então toma ruim, uma madeira cai em cima dele, mas o Alfred chega lá e ele humilha o Bruce, cara. Pra que faz tantas flexões se não consegue nem levantar uma toca? Caralho, cuzão. O Bruce então fica com raiva e ele faz um supino com a madeira. O Alfred solta uma frase de coach. Why do we falls? So that we can learn to pick ourselves up. É muito lindo. E depois disso, cara, o Bruce não perde tempo e ele vai impedir o Ra's al Ghul, que a essa altura do campeonato, Gotham já tava uma zona, porque o espantalho já tava espalhando um gás e aterrorizando toda a cidade. E uma cena legal aqui é que esse efeito alucinógeno faz a galera ver o espantalho num cavalo pegando fogo. Ótima cena por sinal. O Batman chega nesse metrô e consegue dar um pau no Ra's al Ghul. E tem outra coisa aqui também, cara, porque o Batman ele não sabe o que significa um homicídio culposo. E ele solta que não vai matar o Ra's al Ghul, porém ele também não vai salvar ele. Ele então descarrilha o trem e deixa o Ra's al Ghul lá pra morrer. E ele matou esse cara aqui, cara. É óbvio que ele matou esse cara aqui, né? O Batman aqui, ele quebrou o seu código. Mas a gente passa pano porque a gente gosta do filme. Batman então se reúne com a Rachel e aqui a gente tem um final quase igual ao primeiro filme do Homem-Aranha. Só que aqui é o contrário, porque a Rachel diz que se um dia Gotham não precisar do Batman, o que é impossível, já que, como eu disse, ela é pior do que o Rio de Janeiro, eles poderiam ficar juntos, deixando claro que infelizmente isso nunca vai acontecer. Bruce Wayne então recupera a empresa, continua podre de rico e no final do filme se encontra com Gordon, que diz que tem um maluco assaltando bancos da máfia por aí e deixando sua marca, uma carta de baralho do Coringa. Batman Begins é um filme muito divertido. Depois do Homem-Aranha do Sam Raimi, ninguém esperava que um filme de herói teria tanta profundidade e seria tão bem escrito. Mas aí chega esse filme e ele é muito bom. Ele não é melhor pra mim do que o filme de origem do Homem-Aranha. Porém, cara, esse filme aqui, ele é melhor do que 90% de todos os filmes de heróis já lançados pela Marvel. É muito forte essa aspa. Eu acho um filme redondinho, que apesar de longo, ele passa muito rápido. Os personagens são ótimos, o design é bom, tem algumas coisas não tão legais como o vilão espantalho e todo esse plano mirabolante no final, mas a trilha desse filme e esse começo de jornada do Homem-Morcego são muito bons. E a gente se perguntava, será que o segundo filme vai ser tão bom quanto o primeiro? E sim, meu amigo, o segundo filme não é só melhor do que o primeiro, mas até hoje é considerado por muitos o melhor filme de super-heróis já feito. Mas isso a gente vai ver próxima semana.
Então galera, em resumo é isso. Se você gostou, já deixa o like, porque essa saga aqui promete demais. Comenta aqui embaixo qual você prefere, Homem-Aranha 1 do Sam Raimi ou Batman Begins do Nolan. Não se esquece de conferir as outras sagas do canal, como Pânico, Premonição e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. E também nossa playlist de resumindo filmes bons, que tá bem legal. Então galera, é isso, nos vemos na próxima semana, forte abraço e muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo e deixando um like, cara. Vocês são foda!